Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo é para passar os resultados do fim de semana da Série C do Campeonato Brasileiro e da Série D. E por que não vou passar jogos da Série B? Ainda tem jogo nessa terça-feira, gente. É por isso que eu não vou passar aqui, beleza? Então, começando os resultados pela Série C do Campeonato Brasileiro, vamos lá? Vamos lá, gente. Ponte Preta 1, Tombense 0, Anápolis de Goiás 1, Itabaiana de Sergipe 0, Caxias 3, CSA de Alagoas 2 e também aqui o jogo Confiança de Sergipe 1, ABC de Natal também 1. Série C, Campeonato Brasileiro, resultados. Vamos lá, gente, mais resultados aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Tivemos Floresta 0, Náutico 0, Ituano 2, Retrô 0. Aqui também tivemos a vitória do Figueirense sobre o Brusque, também pelo placar de 3-0, ou melhor, Figueirense 2, Brusque 0. Figueirense 2, Brusque 0, confirmando o placar, tá? Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Série C, Campeonato Brasileiro, mais resultados. Londrina do Paraná 1, Guarani também 1. Botafogo da Paraíba 1, São Bernardo também 1. Ipiranga de Erechim 0, Maringá do Paraná também 0. Série C, Campeonato Brasileiro, foram esses os resultados. Vamos lá, gente, resultados pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Altos do Piauí 3, 1 para o Maracanã do Ceará. Maricá, do Rio de Janeiro, 1. Boa Vista, do Rio de Janeiro, 0. Marcílio Dias, de Santa Catarina, 1. 1 também para o Joinville, também de Santa Catarina, né? Série D, Campeonato Brasileiro, resultados. Vamos lá, gente, mais 3 resultados pela Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos a vitória do Goiânia sobre o Goianésia em um jogo de goianos, né? 3-1 para o Goiânia no Goianésia, Série D, Campeonato Brasileiro. Aqui também a Aparecidense de Goiás 7, Porto Velho de Rondônia 0, Ceilândia de Brasília 1, Luverdense do Mato Grosso 0, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais resultados pela Série D do Campeonato Brasileiro. Portuguesa de Desportos, 0, 0 também para o Rio Branco do Espírito Santo. Atlético Monte Azul de São Paulo, 0, 2 para o Cianorte do Paraná. Cascavel do Paraná, 0, Inter de Limeira de São Paulo, 1. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Itabirito 1, Operário do Mato Grosso do Sul também 1. Asa de Arapiraca, Alagoas 2, Sergipe também 2. Ferroviário do Ceará 0, Souza da Paraíba também 0. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Mais 3 jogos aqui. Parnaíba do Piauí 2, Iguatu do Ceará 0. Aqui também, Central de Caruaru 1, 0 para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. América de Natal 0, Santa Cruz de Pernambuco também 0. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O Gás de Roraima perdeu por 2-1 aqui pro time Independência do Acre. Independência do Acre 2, Gás de Roraima 1. Manaus 2, Tunaluso do Pará 1. Águia de Marabá
do Pará, 0. 1 para o Manauara, no caso de Manaus, né? 1-0 para o Manauara, portanto, em cima do Águia de Marabá. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais 3 resultados pela Série D. O Maranhão empatou com o Tocantinópolis por 1-1. O Sampaio Corrêa venceu no Clássico Maranhense o Imperatriz por 3-0. E o Horizonte do Ceará venceu por 2-0 o 13 de Campina Grande, Paraíba. Beleza? Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Resultados aqui também. Agora saindo da Série D do Campeonato Brasileiro, para partir para outros resultados, né? Tivemos aqui também, gente, 2 resultados. Pela segunda divisão do Campeonato Carioca, tivemos a derrota do Duque de Caxias para o Pérolas Negras por 1-0 nessa segunda-feira. E pela terceira divisão, repito, pela terceira divisão do Campeonato Carioca, tivemos um empate entre o Paraty e o Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro, né? 3-3, gente. Terceira divisão, Campeonato Carioca. Vamos lá, gente. Segunda divisão, Campeonato Amazonense. O Itacoatiara venceu o Fast Clube pelo placar de 3-0. Segunda divisão, Campeonato Amazonense. Bom, aqui também pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, o famoso Campeonato Mineiro do Módulo 2, o URT, né, de Minas Gerais, venceu o Ipatinga pelo placar de 1-0. Aqui também. Campeonato Mineiro Módulo 2. Aqui também tivemos resultados pela Eurocopa Futebol Feminino. E a Itália empatou com a seleção de Portugal por 1-1. A Bélgica perdeu para a Espanha pelo placar de 6-2. Aqui também, gente. Resultados pela Eurocopa Futebol Feminino também. Gente, eu vou passar o Mercadão da Bola também, tá? Tem várias notícias, vou passar também nesse vídeo. Mas só antes, passando já uma primeira informação, né? Na verdade, ontem eu fiquei devendo para os amigos quem foi o campeão dessa competição amistosa que rolou lá no Espírito Santo entre o Cruzeiro e o Banfield e as demais equipes, né? Que fizeram jogos amistosos aí lá no Espírito Santo. Quem foi o campeão, né? Foi o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Banfield na final por 1-0. Aquele era o jogo final. E o Cruzeiro se sagrou campeão desse torneio amistoso, a Vitória Cup. Beleza? Bom, gente, ainda antes de partir para o Mercadão da Bola, deixa eu só passar mais um resultado aqui, que tinha passado batido por mim, mas fui pesquisar e é isso aí. O Vitória do Espírito Santo venceu o Vila Velhense pelo placar de 3-0. Jogo de ida, fase quartas de final, Copa Espírito Santo. Teremos aqui o jogo da volta, né? Entre essas duas equipes. Mas o jogo de ida, só relembrando, Vitória do Espírito Santo 3, Vila Velhense 0. Vamos em frente agora sim com o Mercadão da Bola. Vamos lá, gente. Jogadores da base de clubes brasileiros rumando para o futebol português. Rafael Lobato, esse atacante, foi emprestado pelo Botafogo do Rio de Janeiro para o Rio Ave de Portugal. Gustavo Garcia, esse jogador, pelo que eu entendi, saiu em definitivo do Palmeiras para o Famalicão de Portugal até 2029. Vamos lá, gente. O goleiro Massimbuca saiu do Nice da França por 15 milhões de euros e fechou por 4 temporadas com o União SC da Arábia Saudita. Beleza? O River Plate está dispensando um jogador, o Rojas, aquele mesmo, ex-Corinthians, está saindo do River Plate. E quem está possivelmente chegando para o River Plate, gente, está quase tudo certo, é o Juan Quinteiros, que, se muito me engano, já foi jogador do River Plate, tá? Ele estava no América de Cali, eu já passei em outro vídeo que ele estava saindo do clube
colombiano, e deve estar voltando para o River Plate da Argentina. Vamos lá, gente, por 21 milhões de euros, o jogador Burkhardt saiu do Mais 05, centroavante, fechou com o Eintracht Frankfurt. Só mudou de clube, né? Mas vai permanecer jogando no futebol alemão. O contrato dele com a Eintracht Frankfurt vai até 2030, beleza? Vou dar uma olhadinha nesse jogador aqui, gente. Bom, é Jorge Kochorashvili. Bom, esse jogador fechou por 5 temporadas com o Sporting de Portugal. É um volante. Bom, gente, o goleiro Chesney, polonês, renovou o contrato com o Barcelona até o meio de 2027. Diego León, lateral, jogador de 18 anos, saiu do Cerro Porteño e fechou com o Manchester United. Um contrato de longa duração, só não fala o tempo de contrato, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente, o jogador Otávio, por 10 milhões de euros, deve estar saindo do Porto de Portugal para o Paris FC da França, clube recém recolocado, né, na primeira divisão do campeonato francês, já que subiu de divisão. Bom, gente, outra situação também aqui, uma desistência. Johnston, atacante islandês, que estava no West Bromwich, da Inglaterra, esse atacante tinha fechado com o Flamengo. Faltando 5 horas, mais precisamente, para o voo desse jogador aqui para o Brasil, para de fato assinar contrato com o Flamengo desistiu da negociação. Explicação dada, os médicos do Flamengo alegaram que o jogador se machuca muito e não aguentaria o calendário aqui do futebol brasileiro. A verdade é que também a torcida desagradou do nome do jogador. Também o Flamengo teria pensado melhor em função disso, tá? Vamos lá, gente. Guilherme Alves, treinador, demitido do Amazonas, clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Márcio Zanardi, novo treinador do Amazonas. Beleza? Guilherme Ferreira, lateral, fecha com Parnaíba do Piauí. Bom, gente, o meia Lucas Fernandes fechou com o Juventude do Rio Grande do Sul. O jogador aqui, Wellington Rato, que estava no Atlético Paranaense, passou pelo Vitória, estava previsto para vir para o Sport Recife, fechou com o Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o zagueiro Bressan, de 32 anos, está fechando com a Chapecoense de Santa Catarina. O Cuiabá oficializou, né? Eu já havia testado que o Cuiabá tinha fechado essa contratação, mas só oficializou durante o fim de semana a contratação de Arthur Rezende, meia. Bom, gente, o zagueiro Claudinho, ex-retrô, fechou com Marcílio Dias, de Santa Catarina. O jogador Gaston Benavides, do Tajeres, da Argentina, lateral, está fechando com o Atlético Paranaense. Vamos lá, gente, o Cerro Porteño, do Paraguai, está fechando de fato a contratação de Fabrício Domingues, volante do Sport Recife. O Palmeiras tem 2 situações aqui ligadas ao Palmeiras. Ramon Sousa, eu já havia citado esse nome outras vezes aqui em outros vídeos. Ele de fato saiu do Nottingham Forest por 14 milhões de dólares, pelo que eu entendi, fechou com o Palmeiras. Será anunciado nos próximos dias. O Palmeiras vai pagar em torno de 3 milhões e meio de euros para comprar em definitivo o zagueiro Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro. Vamos lá, gente. O Londrina está acertando a contratação do atacante Eliel, com passagens aqui por Cuiabá e Paysandu. Beleza? O São Paulo tentou a contratação do peruano Advíncula, lateral. Mas esse jogador, que estava de fato para sair do Boca Juniors, eu até noticiei isso em outro vídeo, bom, não irá mais sair. Em comum acordo com o clube argentino, ele vai permanecer no Boca Juniors. Bom, gente, para terminar falando aqui do Bayern de Munique, né? Time que eu torço, tem notícia nova. A notícia nova que surgiu é que o Bayern de Munique teria chegado a um acordo financeiro com o jogador Luiz Dias, colombiano do Liverpool. Com o jogador, tá tudo certo, ao que parece.
segundo informações. O problema é enquanto ao Liverpool, que me parece que não vai liberar tão fácil assim o jogador. Se fala em 60 a 80 milhões de euros para que o Liverpool venha liberar o jogador para o Bayern de Munique, tá? Então vamos aguardar se de fato essa notícia vai se confirmar, se de fato existe esse acordo mesmo. Sim, as informações partem de jornais da Alemanha. Teve também uma notícia dada pelo Fabrício Romano, jornalista, né, famosíssimo. Mas, vamos ver se prossegue essa negociação, tá? Vamos aguardar aqui. E é isso, galera. Abraço a todos. Só para não dizer que eu não passei, o Al Ahly da Arábia Saudita tem uma negociação, segundo dizem, uma expectativa de contratação, vamos colocar assim, do jogador Lionel Messi, que está em fim de contrato com o time do Inter Miami e já teria uma possibilidade de assinar um pré-contrato, né, já que faltam apenas 6 meses para ele acabar o contrato com o Inter Miami. E o Al Ahly da Arábia Saudita tem interesse no jogador, mas apenas é só um interesse por enquanto. Nada além disso, tá bom? Abraço a todos, galera. Até a próxima. Deixem um like aí e valeu! Gente, essa notícia aqui, eu tive que voltar. Eu tinha fechado o vídeo, já tinha pedido like, né? Mas tive que voltar porque essa notícia passou batida por mim, mas não vai passar batida não, vai pro vídeo. O David Ancelotti, né, que eu já havia citado ontem aqui, em outro vídeo, ele de fato fechou com o Botafogo, tá? Foi oficializado nessa segunda-feira. E de fato, gente, é a primeira experiência como treinador no geral mesmo. Eu até pensei que ele tinha alguma passagem por algum clube, mesmo que um clube de menor expressão, né? Ali da Espanha, talvez. Ele teve muitas propostas, gente, tá? Do Glasgow Rangers, da Escócia, do Galatasaray, da Turquia, do Como, da Itália, para ser o treinador principal. Mas nunca ele atuou como treinador principal de clube nenhum, tá? E essa será a primeira experiência dele como treinador, portanto, tá? Então, David Ancelotti, ou David Ancelotti, como queiram, é o novo treinador, de fato, do Botafogo de maneira oficial agora, né? Bom, gente, vale dizer que tem um acordo, um bem bolado, que ele fez lá com o pai dele, né, o Carlo Ancelotti, me parece com a CBF, de que ele deve participar da delegação brasileira como um dos auxiliares do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Como não vai estar rolando nada na Série A do Campeonato Brasileiro, nada para o Botafogo, por exemplo, será no mês de junho, julho, né? A Copa do Mundo de Seleções começará no próximo dia 11 de junho do ano que vem, né? Então, ele deve partir com a delegação, né, do Carlo Ancelotti, a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, certo? De seleções no ano que vem. Mas David Ancelotti, novo treinador do Botafogo do Rio de Janeiro, primeira experiência desse treinador em um clube de futebol. É isso aí, galera. Agora sim, gente, fui mais uma vez aqui, né? Peço like e tchau.